oração. Neemias lidava com oração. Oração, querido, é parte imprescindível para a nossa sanidade mental. Oração é parte imprescindível para a nossa sanidade emocional. Amém? Hoje há comprovado, querido, existem trabalhos e trabalhos confirmando que as pessoas que oram são mais saudáveis. As pessoas que oram são mais felizes. As pessoas que oram têm menos propensão à depressão, à ansiedade. Por quê, querido? Porque quando você ora, você viu a oração aqui de Neemias, é uma oração do Velho Testamento. No Novo Testamento a coisa começa a mudar. Mas no Velho Testamento, como é que se orava contra os inimigos? Senhor, quebra os dentes deles, Senhor. Que eles passem fome, que os filhos deles passem fome. As orações do Velho Testamento são assim, né? Depois vem o Novo Testamento, as orações já é muito diferente. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Aí a coisa é diferente. Mas aqui a oração de Neemias foi uma oração, querido, em que ele pediu, não é? Foi uma oração pedindo justiça. Então ele descarregou tudo aquilo que ele estava aguentando, que ele estava ouvindo. Ele descarregou tudo isso em cima de Deus. Amém, querido? Então aqui a gente aprende que oração, presta atenção nisso, oração é uma terapia. Pergunta para o seu irmão se ele ora. Diga para ele, oração é terapia. Por que oração é terapia? Porque numa oração você esvazia a sobrecarga. Quem é que aqui já foi orar e só chorou? O que você estava fazendo ali? Desabafando, esvaziando o teu coração, né, da opressão dos fatos, da opressão de pessoas. Né? Então quando você ora, e ora entregando a Deus, e ora tirando a sobrecarga, não é? Isso traz alívio, isso restaura o ânimo, isso restaura a disposição, a fé, a esperança, a motivação. Amém, querido? Então, o que Neemias fez quando ele começou a sofrer os desaforos, né, as palavras de humilhação? Diz o versículo, versículo 4, ele diz: ouve ao nosso Deus, que estamos sendo desprezados, cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, faz que eles sejam lixo numa terra de cativeiro. Olha que oração poderosa, né? Mas isso era no Antigo Testamento, meu irmão. Você já está no Novo Testamento, tem mais direito de fazer isso aqui. Amém? Não lhes encubras a iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado. Esquece o pecado dele, não, Senhor. Olha que oração. Pois eles te provocaram a ira, a presença dos que edificaram, né? Então Elias, o que eu estava dizendo, ele desvaziou o coração dele ali. O comentarista disse que isso aqui foi uma oração pública. Quer dizer que ele fez no meio do povo todo, não é? Ele se esvaziou. Aí no versículo 6 diz assim: assim edificávamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Queridos, existem momentos na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente precisa parar para orar, porque senão a gente não vai ter ânimo para prosseguir, senão a gente não vai ter ânimo para continuar, senão a gente não vai ter ânimo para fazer a obra que Ele quer que a gente faça. Amém? Senão a gente não vai ter ânimo para enfrentar o que nós temos que enfrentar. Meu irmão, você ouviu um desaforo, ouviu uma palavra que te diminuiu, que te botou para baixo, te desvalorizou. Meu irmão, não saia batendo boca, não saia discutindo, muito menos não fique engolindo isso, porque isso aí pode te adoecer. Busca a Deus, ora a Deus, transfere para Deus tudo aquilo que passava para cima de você, transfere para Deus toda a opressão de palavras, toda a opressão de pressão que as pessoas colocaram. Abre o teu coração com Deus, fala para Deus tudo que
você ouviu, fala para Deus tudo que está te sobrecarregando, descarrega sobre Deus todo aquilo que está te oprimindo, senão você não consegue caminhar, senão você não consegue trabalhar. Quantos aqui já foram trabalhar, tribulados, machucados, feridos, magoados, eu não conseguia nem trabalhar, não conseguia trabalhar, não conseguia se concentrar, não conseguia fazer nada, porque tem hora para a gente enfrentar o que a gente enfrenta, para continuar, tem hora que a gente tem que parar para orar. Amém, querido? No nosso dia a dia, no meio do nosso trabalho, estou dizendo que você vai se fechar uma hora, mas tem hora que você tem que dar uma parada, dizer: Deus me ajuda, Deus me ajuda, eu não aguento, isso aqui está me oprimindo, Senhor, eu te entrego isso, eu te entrego aquilo, eu te entrego tal pessoa, eu te entrego tal situação, me ajuda. Querido, se você não fizer isso, você não consegue. Você vai ser abatido, vai ficar no meio do caminho. Por quê, querido? Porque a oposição não vai dar descanso a você. Querido, é sempre lembrar isso. Deus tem um plano de vitória, de vida abençoada para você. Aperta a mão do seu irmão e deseja a ele no ano de 2012 abençoado por Deus, com saúde, com paz, com prosperidade. Meus problemas podem ser grandes, mas Deus tem como resolver. Tua luta pode ser grande, mas maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Quando o inimigo olha para nós e diz assim: olha, se esse cara aí for nessa fé, acreditar, esse cara vai longe. E aí ele vai tentar de toda forma nos oprimir. E aí que a oposição se fez aqui, querido. Olha só, já tinham falado, aí o versículo 7 diz assim, a Bíblia ainda está aberta? O versículo 7 diz assim: mas ouvindo Sanbalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os adrotitas, tudo junto, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-se as brechas, ficaram sobremodo irados, ajuntaram todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar o que ali? Confusão. Presta atenção nisso, meu irmão. Tem gente que não quer ver a tua vida organizada, tem gente que não quer ver a tua vida edificada, tem gente que não quer ver a tua vida reconstruída, prosseguindo apesar de tudo que já aconteceu na tua vida. Tem gente pelo contrário, sabe o que quer ver na tua vida? Confusão. Quer ver na tua vida desorganização, caos, perturbação. Por que tem gente que quer isso? Porque assim elas vão se sentir melhor com a confusão da vida delas. Se elas olham para você, como esse cara está prosseguindo, como essa mulher avança, depois de tudo que ela passou, está restaurando a sua vida, está reconstruindo a sua família, está reconstruindo o seu trabalho, a sua vida profissional, o seu ministério até cresceu. Como? Tem gente que não quer ver, querido, você edificado, não quer ver você reconstruído, não quer ver você de pé, produzindo, trabalhando. Amém, querido? É isso que a gente vê aqui. Sanbalate, querido, não queria ver Jerusalém poderosa. Ele não queria a reconstrução de Jerusalém. Por quê? Ele não queria Jerusalém refeita, restaurada, porque isso ia acabar com os 15 minutos de glória de Samaria. Porque Jerusalém estava toda acabada, não é? Os muros quebrados, as portas queimadas. Aí quem cresceu com isso? Samaria, que era lá do lado. O comércio em Samaria prosperou, não é? Os comerciantes iam para Samaria, aí de repente Samaria começa a se levantar. Diga para o irmão: a tua cara, meu irmão, a tua cara. Samaria começou a se levantar, aliás, Jerusalém começou a se levantar, se edificar. O que ia acontecer? O comércio ia voltar para Jerusalém. Muitas pessoas iam se mudar para Jerusalém. Queridos, por que a cidade bíblica
das bicas aqui? Porque é colado em Juiz de Fora. Então é uma cidade pequena, perto de uma cidade grande, ela não consegue crescer. Quando Samaria, querido, não queria que Jerusalém crescesse. Queria que ele ficasse na derrota, com as portas queimadas, porque assim ela podia crescer. Tem gente que é a mesma coisa com você, comigo. Não quer ver você de pé, reconstruído, edificado, trabalhando, produzindo, crescendo. Não quer que você cresça. Quer que você fique na derrota, no fracasso, porque assim eles ou elas, na sua derrota, no seu fracasso, vão ficar mais confortáveis. Olha, gente, estou falando bobagem aqui? Muitas vezes a gente vê isso na igreja. A pessoa vem, cresce, outro dia se converteu, passou pelas águas, daqui a pouquinho já está no ministério, daqui a pouquinho já está pregando, já daqui a pouquinho. Aqueles que estão aqui, esse aí, quem ele pensa que ele é? Quem ele pensa que ele é? Já está até pregando, chegou aqui outro dia. É na real, minha gente. Tem gente no teu trabalho que não quer que você prospere, não quer que você suba de carro. Amém? Isso acontece na igreja também? Aqui não, né? Graças a Deus. Ah, é? E aqui, querido, o versículo 9 diz assim: porém, outra vez eles já juntaram para ter confusão, para ter perturbação. Lá vem Neemias, né? Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Aliás, aqui ele não mostra outra coisa. Neemias nos mostra que tem problemas que a gente tem que resolver com oração. Mas tem horas que, além de orar, nós precisamos agir. Tem hora que oração não basta. Tem hora que você tem que tomar uma atitude. Tem hora que você tem que fazer a sua parte. E aqui no versículo 9 tem isso. Nesse momento não adiantava apenas orar. Eles precisavam fazer algo, tentar alguma coisa, tomar uma atitude. E aí ele diz: e aí pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Eles não se desviaram. Eles ainda oravam, mas eles também começaram a vigiar. Tem hora que, meu irmão, você tem que começar a vigiar, tem que ficar atento a tudo que está acontecendo ao teu redor. Tem hora que você tem que orar, tem hora que você tem que agir, e tem hora que você tem que vigiar, ficar atento, prestar atenção. E eles pegaram, botaram guarda para proteger, para tomar conta de tudo que ele está fazendo. Tem hora, meu irmão, que você tem que dormir com o olho e trabalhar com o outro. É isso mesmo. E eles entraram nesse propósito, começaram a vigiar, prestar atenção, guardar as brechas. Só que tem uma hora, querido, que o trabalho pesa. E eles começaram a desfalecer. Eles eram humanos como a gente. Não é? Então, no versículo 10, disse Judá, o pessoal de Judá começou a dizer: já desfaleceram as forças dos carregadores, os escombros são muitos, de maneira que nós não podemos edificar o muro. Essa é a pior hora, quando a gente está num desafio, quando a gente está numa luta, quando a gente está numa batalha, é a hora que o nosso ânimo cai pelo lado de Deus. É a hora que você se abate, a motivação se esvazia pelo lado de Deus. Eu nunca consegui correr uma maratona. Tem gente aqui que já correu uma maratona, tem certeza lá. Tem gente lá atrás, aqui na frente, já correu. Mas eu me preparei para correr uma maratona. Disseram: olha, você tem que primeiro correr 6 km, depois tem que correr 12 km, depois tem que correr 20 km. Eu me preparei, só cheguei até os 12. Mas me diziam que na maratona tem um certo percurso, que eu não me lembro mais qual, que é o pior momento diante de uma maratona. Se você superar esse momento, você vai em frente e termina a maratona.
É um momento que você se abate interiormente. É um momento que você fica desmotivado pelo lado de dentro. Parece que alguma coisa se apaga dentro de você. E diz que o maratonista que vence esse momento, ele consegue completar uma maratona. E na nossa vida de fé, nos desafios que a gente enfrenta, às vezes nós passamos por um momento assim. E você às vezes está trabalhando do lado de fora. Você está fazendo do lado de fora. Mas parece que pelo lado de dentro algo diz para você que você não vai conseguir. Viu, Pedro? Disseram, nós não vamos conseguir edificar o mundo. Parece que é algo dentro de você dizendo assim, olha, isso não vai levar você a lugar nenhum. Você não vai reconstruir nada. Não vai acontecer reconstrução, restauração nenhuma na tua vida. Mas esse é um momento que é difícil. E aí, Neemias, como líder, como um homem de oração, um homem de ação, um homem de motivação, um homem de organização, ele deu uma palavra no versículo 14. Ele deu uma palavra, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não os demais, lembrai-vos do Senhor, grande delírio, e pelejai pelos vossos irmãos, filhos, filhas, vossa mulher e vossa casa. Ele deu uma palavra para os trabalhadores, que eles não temessem toda aquela oposição que estava vindo contra eles. Que eles não temessem essas pessoas que estavam se levantando contra eles. E a maneira de Neemias gerar uma nova motivação nesse povo foi bem interessante, porque ele disse assim: lembrai-vos do Senhor grande e temível. Como a dizer, não olhe para a oposição, não olhe para as pessoas que estão te atacando, não olhe para quem te despreza, não olhe para quem debocha de você, não olha para quem te diminui, para quem escarnece de você. Olha para Deus, é Ele que você tem que olhar, é Ele que você tem que agradar, é a Ele que você tem que servir, é a Ele que você tem que adorar. Por que a gente desmotiva, querido? Porque a gente fica lembrando, não, mas ele falou isso de mim, não, mas ela falou isso de mim, mas eles estão falando isso de mim. Isso desmotiva a gente. Aí Neemias, um homem inteligente, disse assim: para de olhar para as pessoas, fala isso para o teu irmão, meu irmão, para de olhar para as pessoas, olha para Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu libertador, é a Ele que você tem que agradar, é a Ele que você tem que adorar, é a Ele que você tem que servir. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Vamos trazer essa palavra para a gente? Vamos trazer essa palavra para você que está sofrendo oposição. Tem gente debochando de você, rindo de você, escarnecendo de você, te diminuindo, dizendo que você é incapaz, que você não vai conseguir. Meu irmão, tire os olhos dessas pessoas. Para de lembrar o que essas pessoas. Lembra de Deus. Olha para Deus. Amém. Continua a fazer o que Deus está mandando você fazer. Prossiga fazendo o que você tem feito até agora. Amém. Aqui a gente barra muitas vezes. Uma palavra às vezes nos paralisa. Uma palavra nos diminui. Uma palavra nos achata. E a gente fica com aquilo atravessado. Não consegue esquecer. Meu irmão, para de se lembrar do que as pessoas disseram, do que as pessoas falam. Lembra-te de Deus. Amém. Você tem um Deus a quem você serve. Amém. Olha para Ele. Ele tem o melhor para você. E eu gosto aqui que no final do versículo 14, ele usou dois motivos para trazer uma motivação. Não é? Primeiro, se motive que você tem um Deus um Deus a quem você serve. Um Deus que pode todas as coisas. Ele é grande e é temível. Não há que Deus não possa fazer na sua vida. Não importa o que falaram, o que disseram. Importa o que Deus diz, que você é um vencedor. Que você é mais que vencedor. Você é um filho de Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Mas ele deixou outra coisa aqui com o povo, né? Ele disse no versículo 14, lá no finalzinho assim, ele diz assim:
né? Lembrai-vos do Senhor e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, filhas, vossa mulher, vossa casa. Pelejai pelas vossas famílias. Que eles lutassem pelas suas famílias, que eles lutassem pelas suas casas, que eles se motivassem a continuar a fazer o trabalho, pensando no bem-estar que isso ia trazer para a família, no bem-estar que isso ia trazer para a casa, no bem-estar que isso ia trazer para os filhos. Querido, a nossa família, quem aqui tem uma família complicada? Quem aqui tem uma família perturbada? A nossa família, querido, por mais perturbada, por mais complexa, complicada, disfuncional, deve ser uma das nossas motivações para buscar a Deus em oração. Amém? Por pior que seja a nossa família, isso não deve nos desmotivar, isso não deve nos desanimar, pelo contrário, isso deve nos motivar, a nos animar a buscar a Deus pelo bem da nossa casa, pelo bem da esposa, pelo bem do marido, pelo bem dos filhos, pelo bem dos netos. Amém? Família é um projeto de Deus. Bata na palma do teu irmão, diga: meu irmão, família é um projeto de Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Tudo que acontece na tua família interessa a Deus. Então, quando Ele nos vê numa posição, querido, de oração, pelo bem-estar da nossa família, orando pela salvação da nossa família, pela unidade da nossa família, pela harmonia da nossa família, pela restauração da nossa família, essas são ações, querido, que agradam o coração de Deus. E quando o coração de Deus é agradado, o que é que Ele faz? Ele satisfaz desejos do nosso coração. Então, meu irmão, não deixe de orar pela sua família. Eu sei que família é complicado. Família tem gente do ponto. Família tem gente difícil. Ore pela sua família, clame pela sua família, porque quando você está fazendo isso, o coração de Deus está se alegrando, e quando o coração de Deus se alegra, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Amém? E nessa noite o Senhor está falando com você. Para de olhar para o que os outros falam, o que os outros disseram, o que os outros dizem. Olha para Deus, tira os olhos, pessoas, olha para Deus. É para Deus que você, a Deus é que você tem que agradar, é a Deus que você tem que servir, é a Deus que você tem que adorar. E ora pela tua família, protege a tua família, guarda a tua família, clama pela tua família, luta pela unidade dentro da tua casa, luta pela reconciliação dentro da tua casa. Faz isso porque você vai agradar o coração de Deus e Deus vai abençoar a tua vida. Aleluia! Amém? É alguém da tua família perto de você? Vem, dá um beijo nele, dá um beijo nela. Amém? É da tua família? Família de fé, isso aí. É mesmo, né? Será que Deus se agrada quando uma pessoa ora pela união de uma igreja? Pela unidade de uma igreja? Pela harmonia de uma igreja? Pelo crescimento de uma igreja? Sagrado o coração de Deus, querido. E Deus derrama as bênçãos dele sobre nós. Amém, querido? Ou seja, querido, o nosso grande desafio é agradar a Deus. Pessoas são importantes na nossa vida, mas em primeiro lugar a gente tem que agradar a Deus. Amém? Orar a Deus, orar pela nossa família. E aqui no versículo 15, lá no finalzinho, ele diz, né? E voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Quer dizer, apesar da oposição, do deboche, do escárnio, dos ataques, do trabalho pesado, eles continuaram a fazer a obra que eles tinham que fazer. Então, querido, eu falo com você nessa noite, está num trabalho de reconstrução da sua vida, reconstrução do seu casamento, reconstrução da sua família,
reconstrução da sua vida com seus filhos, reconstrução da sua vida profissional, da sua vida ministerial, e você tem sofrido tanta oposição, tem sofrido ataques, deboche. Meu irmão, ore a Deus, não deixe essas coisas te amargarem, não entra em luta contra carne e sangue, a tua luta não é carne e sangue, é contra principado e potestade. Você não vai vencer, não vai obter a vitória no bate-boca, na discussão, no safanão, falando alto, gritando, xingando. Isso não vai resolver nada, vai amargurar tudo, vai azedar tudo. Então, meu irmão, se recolha, busque a Deus, ore a Deus, entregue teus opositores a Deus, entrega quem debocha você a Deus, entrega quem despreza você a Deus, descarrega toda a opressão que você sofre nas mãos do Senhor, e luta, meu irmão, trabalha, meu irmão, sirva, meu irmão, adore, porque Deus tem o melhor para você e para a sua casa no ano de 2020.